Amém. Boa noite, queridos, graça e paz. Amém. Quantos recebem aí? Glória a Deus. Bom estar aqui tendo essa honra de poder falar, da parte de Deus, poder servir os irmãos com a palavra de Deus. Me sinto honrado e responsabilizado por isso, porque a gente entende que não estou diante de uma plateia comum, mas estou diante da família de Deus, amém? Cadê a família de Deus aqui nesse lugar? E isso nos responsabiliza e também nos deixa muito honrado. Trago um abraço da igreja em Bom Jesus de Itabapoana. Certamente os irmãos estão nos assistindo nesse momento. Hoje a gente não está reunindo lá publicamente, os irmãos estão instruídos a estar pelas casas, assistindo a reunião aqui conosco, amém? Eu quero que você, por favor, abra a tua Bíblia, ou ligue a tua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, para começarmos apenas um versículo. Abre aí, capítulo 6 de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 6, verso 33. Eu quero nessa noite seguir falando de reino de Deus. Amém? Quantos abriram, diga amém. Glória a Deus. O versículo, para a gente começar, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus. Diga comigo, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Este versículo, ele faz parte do ensino de Jesus, muito conhecido como Sermão do Monte, que começa aí no capítulo 5, vai até o capítulo 7, se eu não me engano, ok? E Jesus, nesse ensino, e a essência desse ensino de Jesus, nada mais era do que falar do reino do Pai, do reino de Deus. E eu fico maravilhado com o ensino de Jesus. Parece que quando eu leio esses capítulos, esses versículos, parece que eu me sinto como se estivesse diante de Jesus e Ele falando das verdades do reino de Deus, as verdades que têm norteado as nossas vidas, que têm nos desafiado a viver uma vida diferente, a ser um referencial de bênção. E esse versículo que lemos faz parte disso. O ensino de Jesus, ele tem como objetivo, como propósito, introduzir o reino de Deus no coração dos homens. Todo o ensino de Jesus, todo o evangelho de Jesus fala de reino. E geralmente a palavra diz o evangelho do reino de Deus. E Jesus, quando ele sobe ao monte, ele diante da multidão, ele começa a ensinar os seus preceitos, os seus princípios. Ele, na verdade, está expondo publicamente a essência do reino de Deus, que aliás é o tema da nossa reflexão nessa noite, a essência do reino. Hebreus 8, 10, não precisa abrir, eu vou citar aqui para vocês, fala sobre essa essência, fala sobre o reino de Deus. Eu queria que, se puder colocar aí, eu queria abrir rapidamente, queria ler Hebreus. Se vocês quiserem, isso, coloca aí que fica melhor para todo mundo. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Isso é reino. Hebreus está aqui, o autor aos Hebreus está aqui falando
de como Jesus iria colocar a sua lei, introduzir a sua lei, introduzir o seu reino, a sua vontade no coração dos homens. E ele diz que ele colocaria as leis no entendimento dos homens, dos seus filhos, e em seu coração as escreveria. E ele lhes seria por Deus, e nós seríamos como seu povo. Isso é a introdução do reino de Deus no coração do homem. Em Lucas 17, 21, a parte B diz o seguinte: porque o reino de Deus está entre vós. Em algumas versões, uma versão mais atual, diz que o reino de Deus está em nós. Você pode dizer isso? Diga assim: o reino de Deus está em mim. Diga: o reino de Deus está no meu coração. Amém? Você crê nisso que você falou? Amém ou não? Glória a Deus. Eu creio, queridos, que o reino de Deus começa no nosso coração. Quando eu leio essas coisas, eu fico a pensar. Quando a gente lê os 10 mandamentos, por exemplo, uma série de mandamentos, 10 mandamentos, que não são fáceis de cumprir, de obedecer. Aqueles preceitos todos lá no Antigo Testamento, parece ser algo muito pesado, difícil de se cumprir. E eu creio que Deus sabia disso. E Jesus, ele veio com o seu reino, ele veio trazer uma nova aliança para facilitar o cumprimento. Tudo se cumpre no amor, quando esse reino entra no nosso coração, facilita. O reino nada mais é do que o governo de Cristo, do que a vontade de Cristo sendo estabelecida no nosso coração, porque o nosso coração é duro por natureza. O nosso coração sem o reino de Deus vem de uma natureza caída, herdada de Adão, uma natureza com muita dificuldade de obedecer à voz do Pai. Não foi assim com Adão? Foi dado ali para Adão um mandamento: olha, não toque nessa árvore. E eles tocaram. Não coma desse fruto. E eles comeram. Era uma lei, era uma ordem, e eles não obedeceram. Então nós herdamos essa natureza caída. E para que isso mude na nossa vida, as nossas atitudes, a nossa conduta de vida, é necessário o reino de Deus introduzido no nosso coração, escrito no nosso coração. Senão nós não teremos condições alguma de cumprir os mandamentos do Senhor. A lei do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas só teremos condições de cumprir, de fazer a vontade de Deus, se nós permitirmos receber o reino de Deus no nosso coração. O efeito do reino de Deus em nós começa de dentro para fora. O reino de Deus não é algo estereótipo. O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus é um efeito milagroso. É o próprio Jesus habitando em nós. É o Espírito Santo habitando em nós, nos levando a viver uma vida para Ele. Isso é reino. Sem uma ação profunda do reino de Deus no nosso coração, nós não teremos condições em nós mesmos de fazer a vontade de Deus. Cada um de nós, você que está aqui me vendo nessa noite, você que está aqui presencialmente, você que está aí na internet,
nos acompanhando, saiba disso, que sem uma ação profunda do reino de Deus no nosso coração, nós não teremos condições em nós mesmos, na nossa humanidade, na nossa força, no nosso intelecto, de fazer a vontade de Deus. Não teremos, isso é fato. Se tivéssemos condições disso, o Pai não precisava mandar Jesus para morrer por nós na cruz. Ele não precisava. E Jesus veio para isso. Jesus veio para isso, para implantar o reino de Deus. O reino de Deus tem muitas vertentes, mas eu creio que a vertente mais importante é a introdução no nosso coração. É o reino de Deus no nosso coração. É começando uma mudança, uma transformação de dentro para fora. E nesse mesmo capítulo, no versículo 23, a gente pode perceber nos preceitos que Jesus começa a ensinar. Ele diz o seguinte: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, com grandes trevas serás. Ele está falando o seguinte aqui, que o nosso exterior é mau. Nós precisamos de uma intervenção divina no nosso coração, porque se nós não tivermos uma intervenção de dentro para fora, os nossos olhos são uma luz que brilha em nossos olhos, são trevas. A gente só consegue observar maldade. Os nossos olhos não são piedosos. Os nossos olhos se tornam olhos impuros. Então, a conclusão que a gente chega é que nós precisamos de uma ação profunda do reino de Deus nos nossos corações. Jesus veio falar de coisas profundas. Ele sempre toca nesse ponto, nosso coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? O teu coração, o meu coração é enganoso. Nós precisamos de reino de Deus em todo o tempo, porque senão nós somos enganados pelo nosso próprio coração. Isso está claro. As leis e os mandamentos é impossível a gente cumprir se não passarmos por uma intervenção divina no nosso coração. E Jesus, interessante, a gente voltando à leitura, ele, no versículo 9, ele começa ensinando uma oração. Oração a gente sabe que fala de um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento, nessa oração, ele começa a ensinar algumas verdades aos seus discípulos. E ele diz o seguinte: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Eles ensinam os discípulos a chamar o reino. Olha, chame o reino, para que a minha vontade, para que a vontade do Pai seja feita. É impossível fazer a vontade de Deus sem ter reino no coração, sem uma mudança profunda, sem uma intervenção profunda no nosso coração. É impossível servir a Deus dessa forma. É impossível fazer a vontade de Deus. É impossível agradar a Deus se não tivermos uma intervenção. E ele começa a ensinar essas coisas, e ele diz: olha, orem assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Não era uma liturgia, mas era um ensino prático. E seguindo, ele começa também a ensinar alguns fatores redundantes do reinado de Jesus no coração do homem. No relacionamento com Deus, ele fala
nesse ensino da oração, ele fala sobre filiação. E ele começa a dizer assim, olha, digam assim, Pai Nosso. Isso fala de filiação. Eu estava pensando, porque geralmente os judeus oravam dessa forma. Eles oravam ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Penso que eles não se dirigiam a Deus como pai, mas sempre eles citavam Abraão, o nosso pai Abraão. Porque eles não tinham essa proximidade, essa intimidade com Deus. E Jesus começa a ensinar o ensino do reino, a trazer um ensino do reino, uma nova vida, e a estabelecer um relacionamento entre Deus e o homem. E ele começa a dizer, olha, digam assim, Pai Nosso, porque vocês agora são filhos. Deus é meu Pai, e eu sou filho dele, amém? Quantos são filhos de Deus aqui? O reino diz que você é filho, amém? Que você é filha, que você tem um pai celestial. Nesse relacionamento, versículo 10, ele também começa a dizer, seja feita a tua vontade. Eu começo nesse relacionamento de Deus comigo, nesse relacionamento do reino de Deus, nessa mudança que começa de dentro para fora, eu começo a enxergar, eu começo a fazer a vontade de Deus, não de uma forma forçada, mas é automático. É automático. Quando o reino entra, eu não preciso fazer força para fazer a vontade de Deus. Porque Jesus falou, olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Por quê? Jesus estava alinhado com o Pai. Jesus vivia o reino. Se a comida de Jesus, a bebida dele, era fazer a vontade do Pai, a nossa comida e a nossa bebida deve ser fazer a vontade do Pai. Quantos dizem amém? O versículo 11, tem outra verdade aqui, o Pai me sustenta. Versículo 11 diz o seguinte, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É muito mais do que alimento, material físico, mas é um alimento espiritual. É Deus quem te sustenta, querido, amém? É Deus quem me sustenta. E quando eu me relaciono com Ele, eu sou sustentado por Ele, eu sou alimentado por Ele, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Esse cuidado é fruto de um relacionamento com Deus. Esse cuidado é fruto de um reino de Deus estabelecido no meu e no teu coração. Versículo 2 fala também de outra verdade do reino. No reino há perdão. E ele diz o seguinte, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou ofensores. Ou perdoa os meus pecados. Então no reino de Deus tem perdão dos meus pecados. E quando eu tenho o reino de Deus, acontece algo que é mais difícil. Receber perdão é bênção, amém? Quantos gostam de ser perdoados aqui? Quantos gostam? Oh, é bom ser perdoado. Agora o maior desafio nosso é perdoar, amém ou não? Como diz os paulistas, é um baita de um desafio. Perdoar. Só que o perdão desse reino fala de ser perdoado por Deus. O reino entrou e me leva a perdoar também. Reino de Deus é lugar de perdão, de ser perdoado e também perdoar. E se a gente, bom era se a gente tivesse tempo. Eu penso que Jesus ficou um bom tempo, muito tempo aqui ensinando essas verdades do reino, com os discípulos no monte.
mas nosso tempo é bem reduzido. Mas Jesus segue em seu ensino no monte, falando sobre vários outros princípios do reino. E ele segue, a partir do versículo 25, ele começa a falar sobre os cuidados da vida. As necessidades legítimas, como comer, beber, vestir. E dentro dessas necessidades ele ensina o princípio, que é o versículo que lemos aqui. Ele começa a falar dessas necessidades. Quantos precisam comer aqui? Amém? Quantos precisam comer? Opa, estou vendo alguns anjos aqui. Quantos precisam comer aqui? Ah, temos humanos aqui, né? Os anjos não comem. Amém? Jesus está falando disso. Quantos precisam vestir aqui? Amém? De tênis, de sapato, sandália, roupa, enfim. Todos nós precisamos, são coisas legítimas. E Jesus fala disso. Só que ele... Obrigado, primo. Só que ele não desconsidera essas coisas. São questões legítimas da vida. Nós precisamos comer, precisamos vestir, precisamos beber, dentre outras necessidades que cada um de nós tem. Todavia, ele faz uma advertência. Ele traz um ensino aqui fundamental para toda a nossa vida. No versículo 33, mas ele diz: mas vocês, como se ele dissesse assim, vocês precisam de todas essas coisas, amém? Vocês precisam beber, precisam comer, vestir, dentre tantas coisas, tantas necessidades. Porém eu vos digo, mas buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro, a prioridade deve ser o reino de Deus. Precisamos trabalhar, precisamos de muitas coisas, estudar, mas a prioridade da nossa vida não é essas coisas. Jesus está dizendo isso, que a prioridade não é essas coisas, mas a prioridade é o reino de Deus. Porque quando nós priorizamos o reino de Deus, quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando nós damos primazia ao reino de Deus, todas essas coisas vão ser acrescentadas. Amém? Você crê nisso de verdade ou não? É uma questão de fé, é uma atitude de fé. E Deus não é mentiroso. Deus, ele honra a nossa fé. Na medida que nós o honramos, crendo na sua palavra, acreditando na sua palavra, obedecendo a sua palavra, permitindo o reino de Deus no nosso coração, ele nos honra e ele nos sustenta. E todas as demais coisas ele acrescenta na nossa vida. E ele segue falando nesse discurso. Ele fala: olha os lírios do campo, olha a beleza dos lírios do campo. Eles fazem esforço, os lírios do campo fazem esforço para serem lindos, maravilhosos? Não. Olha os passarinhos, eles não trabalham, eles não fiam, mas eles estão robustos, firmes, bem alimentados. E quem que sustenta? É Deus. Será que Deus não pode fazer o mesmo conosco? Só que nós somos envolvidos pela uma ansiedade no nosso coração e esquecemos dessas verdades. Ou de repente a gente nem esquece, mas a gente deixa de crer por causa da ansiedade. Olha, se eu primeiro buscar o reino de Deus, se eu priorizar o reino de Deus, como é que vai ficar a minha casa? E Jesus está dizendo: olha os lírios do campo, olha os pássaros. É Deus quem cuida da gente, queridos. Amém?
Glória a Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Uma outra verdade aqui nesse versículo que eu queria destacar é que ele manda a gente buscar, é a busca. Essa expressão buscai é uma atribuição nossa. O reino de Deus não é imposto. O reino de Deus, ele vem de uma forma suave, na medida que você abre o teu coração. Na medida que eu abro o meu coração, o reino vem de uma forma suave. O reino de Deus não é um governo imposto. E esse reino, a atribuição de busca desse reino é tua, é minha. E Jesus está ensinando isso, olha, buscai primeiro o reino de Deus. Você deve buscar o reino de Deus. E como é que você faz isso? Abrindo seu coração para as verdades, vivendo segundo as verdades da palavra, crendo nessas verdades, abrindo mão das suas vontades. Se o quisermos, temos que buscar. Se você quer o reino de Deus, você tem que buscar. Eu não posso buscar por você. É uma atribuição sua. A expressão demais coisas vos serão acrescentadas ao resultado da busca prioritária ao reino de Deus. Essa expressão, e as demais coisas vos serão acrescentadas, é o resultado de uma busca prioritária ao seu reino. Quantos querem as demais coisas aqui? Quantos querem? Eu quero. Eu quero. Então, o que eu devo fazer? Eu devo priorizar o reino de Deus na minha vida. Eu não tenho que me preocupar com carro. Eu não tenho que me preocupar com casa. Eu não tenho que me preocupar com nada. Eu tenho que crer no Senhor. Eu tenho que priorizar o reino de Deus. Jesus não está dizendo aqui para cruzarmos os braços e não trabalharmos. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas Ele está dizendo que o Senhor da nossa vida não deve ser o trabalho, não deve ser a escola, não deve ser os amigos, não deve ser o que comemos, mas o Senhor da nossa vida tem que ser Jesus. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. E nesse ensino, ele fala também sobre o senhorio de Cristo. Depois se você quiser estudar, pega lá do capítulo 5, 6, 7. E Jesus fala sobre isso, sobre os dois senhores, aqui no versículo 19. Aqui, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O nosso tesouro é Jesus. O nosso coração deve estar nele, no reino de Deus. No reino de Deus. O que mais? Tudo que precisamos para sermos felizes está no reino. A humanidade, os homens, todos buscam a felicidade. De alguma forma. De muitas formas, buscam a felicidade. Buscam a felicidade na bebida, nas drogas, no sexo, no casamento, no trabalho, no dinheiro. Assim vivem os homens, buscando a felicidade. Quando é muito simples, a felicidade está no reino de Deus, amém? A felicidade está em Deus, no seu reino. O reino de Deus, queridos, não consiste em prazeres transitórios, passageiros, efêmeros. O reino de Deus é firme, é eficaz, é eterno.
A Bíblia diz em Romanos 14:17, diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, parece que comer e beber é ruim, não. Mas são prazeres transitórios. Isso passa. Isso passa. Comer e beber passa. É um exemplo de algo passageiro. É isso que ele está dizendo. E ele está dizendo que o reino de Deus não é algo transitório, mas é algo eterno. No nosso coração. Esse reino um dia entrou no nosso coração. Nós deixamos esse reino entrar no nosso coração. Tudo que precisamos para viver está no reino. O versículo está dizendo aqui que esse reino é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo, é tudo que precisamos. De justiça, de paz e de alegria. Né? Tudo que precisamos está nesse reino. E esse reino, Jesus no capítulo 17 de Lucas, no versículo 21, ele também fala sobre esse reino. Ele diz que o reino não está em lugares, não está ali, não está acolá, mas esse reino está entre nós, ou dentro de nós, está perto de você. Esse reino é o próprio Senhor, e ele diz: perto está o Senhor daqueles que o buscam. Então busque. Sabe, aquele véu do templo, o templo lá em Israel, em Jerusalém, existia um templo, tinha um véu, e do véu para lá só os sacerdotes ficavam, dentro daquele templo, o povo não tinha acesso. Só que quando Jesus morreu, a Bíblia diz que aquele véu se rasgou. Isso quer dizer que todos têm acesso ao Pai, amém? O Senhor não faz acepção de pessoas. Você é parte desse reino. Você foi chamado para viver o reino de Deus. É isso que Deus tem para você, reino. Jesus não ensinou nada além disso, ele ensinou reino, porque ele sabe que todos os problemas da humanidade é resolvido quando esse reino é introduzido no coração. Aquele homem que era homicida, violento, quando o reino entra, ele se torna um homem pacato, porque o reino entrou, o mal saiu. Aquele homem que vivia pelas sarjetas, uma vida de pecado, quando o reino entra, esse homem é transformado e vive uma nova vida, uma nova história. Ele não oferece mais perigo para a sociedade. A solução para a humanidade, a solução para as famílias, é o reino de Deus introduzido no coração. Uma transformação de dentro para fora. Essa é a solução. É isso que nós devemos pregar. É isso que nós devemos viver. Viver o reino. E é interessante que a gente seguindo, lendo a Bíblia, indo um pouquinho mais além no livro de Atos, a gente encontra esses discípulos que ouviram esse sermão do monte, após a morte de Cristo, eles movidos por essa essência do reino, eles começam um trabalho revolucionário. Eles começam a pregar o reino, a viver o reino de uma forma intensa. E esse reino,
esse viver de reino pelos irmãos, os primeiros discípulos, chegou até nós, amém? Atos 2, 42 a 47, fala de como viviam os primeiros discípulos. Eles estavam sempre juntos, viviam em comunhão. Estavam juntos no partir do pão, nas orações, no ensino. Eles viviam o reino de Deus. A essência do reino de Deus estava no coração de cada um. A Bíblia diz que em cada alma havia temor. E a consequência disso é que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Olha que maravilha! Tem um subtítulo em algumas Bíblias que diz assim: como viviam os discípulos, ou como viviam os novos convertidos. Viviam dessa forma. Mas a pergunta é, trazendo para os dias atuais, como que nós temos vivido? No sentido coletivo e também no sentido individual. Como que você tem vivido? Como que tem sido a tua vida? Temos sido expressão, você tem sido a expressão do reino de Deus? Ou você tem sido a expressão de alguém que é religioso? De alguém que conhece a Bíblia? A expressão de alguém que vem aqui e canta algumas canções? Como que tem sido a tua expressão? Você tem expressado o reino de Deus? Esse reino genuíno? Essa essência genuína do reino de Deus? Temos pregado isso de verdade? O reino de Deus tem sido a centralidade da tua vida, em todos os aspectos. Tem sido o centro da tua vida. Como que temos vivido? Eu penso que é uma reflexão muito atual. Como que temos vivido? Queridos, a Bíblia diz que a humanidade aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Você é filho, você é filha de Deus. E pesa sobre os nossos ombros, pesa sobre o teu ombro, sobre o meu ombro, uma grande responsabilidade. A manifestação do reino de Deus. Pesa sobre nós isso. Porque a humanidade aguarda com expectativa. Eu tive uma experiência essa semana, foram 15 dias muito intenso, lá em Bom Jesus, com alguns irmãos aqui, que foram para lá cooperar conosco, e eu tive uma experiência assim, muito tremenda na sexta-feira. A gente estava realizando uma festa pública, na quadra, que lá a gente não tem num salão como esse aqui, o nosso salão é uma quadra esportiva, e os irmãos estavam lá, de repente, um garotão que está vindo das drogas, ele ameaça sair da festa, mas ele não consegue. Primeiro ele vai falar comigo e me chama para conversar. E ele falava de uma agonia, que quer largar o vício do cigarro, e ali nós começamos a conversar, eu comecei a orar pelo aquele jovem, e de repente, estava vindo na mesma rua, um casal de jovens. E esse rapaz, a gente já vinha estabelecendo um relacionamento com ele na quadra, ele joga futebol na quadra, e a gente começou a falar do evangelho para ele. O Aníbal, inclusive, conversou com ele. Esse rapaz é da região, aqui do São Pedro da Aldeia, Alecrim, e tá morando lá há 6 anos, e aí eu comecei a falar de Jesus para ele, a falar de uma grande porta que Deus estava abrindo na vida dele, e eu estou percebendo a esposa dele, inquieta, olhando para a quadra, e sabe aquela coisa que dá aquela percepção espiritual que vem sobre nós? É o Espírito Santo. E eu virei para aquela mulher e perguntei para ela, afirmei, não perguntei, uma afirmação meio que pergunta, né?
Não sei, eu acho que tem que botar 2 pontos, né? Um ponto de interrogação e uma de afirmação. Coloquei lá, falei para ela assim: você é desviada, não é? Aí ela murchou. Sou. As lágrimas já começam a descer. E segui na conversa, eu disse: opa, deu certo o negócio. Você é desviado da Assembleia de Deus, não é? Sim, sou. Aí ela falou da onde que o bairro onde ela morava aqui em Cabo Frio. E nesse bairro presidem sobre um grupo de irmãos. O mais velho presidiu sobre a Assembleia de Deus lá. E atualmente tem outro irmão também mais velho meu que é um pastor, também preside lá. E eu falei assim: você já foi discípula de Manuel Pereira, não foi? Fui. O Alzemiro Pereira também. Foi. Aí a mulher aí desabou. Aí acabou de vez. Ela disse: ó, minha filha, Deus te cercou nessa noite. Você fugiu de lá, não tem para onde correr. Deus está te cercando. E a mulher caiu quebrantada. Chamei Bira, chamei reforço. Vem cá, Bira. Bira correu lá, a gente foi lá. O moço se rendeu, entregou a vida para Jesus. A esposa se reconciliou com Deus. Queridos, o mundo aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Mas não é barulho humano, não é percepção humana, mas é reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é poder. O reino de Deus é revelação espiritual. O reino de Deus é manifestação sobrenatural da glória dele. Eu creio em sinais e prodígios. Nós precisamos ser ousados. Não humanamente falando: agora eu vou ouvir essa palavra, eu vou sair daqui, eu vou arrebentar. Vou botar para quebrar. Não, não é isso. Mas é permitir o reino de Deus entrar. O reino de Deus fala do senhorio de Cristo no nosso coração. E quanto mais senhorio de Cristo no nosso coração, mais ousadia. Porque os primeiros discípulos, Pedro, Paulo, João, esses homens eram movidos por algo sobrenatural, o reino de Deus. A ponto de chegar naquela porta formosa, a porta chamada Formosa, encontrar aquele homem aleijado, e aquele homem pede esmola, e a Bíblia diz que Pedro fitou os olhos naquele homem, e disse: não temos ouro, não temos prata, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus, levanta aí, anda. Reino de Deus é poder, amém? Quantos dizem amém? Quantos dizem glória a Deus? É poder de Deus, é manifestação sobrenatural, é revelação. Isso é reino. Agora, isso começa aqui, no nosso coração, no centro da nossa vontade. Nós precisamos, eu creio nessa noite, que o Espírito Santo está te chamando nessa noite, porque pesa sobre você uma grande responsabilidade, e Ele está te chamando nessa noite a uma entrega total. Que é possível que você entregou parte da sua vida, é possível que até agora você entregou parte da sua vida, você ainda tem controle, domínio total sobre algumas áreas da sua vida, e o Espírito Santo quer que você entregue tudo a Ele, porque dele, por Ele, por meio dele são todas as coisas. Tudo é dele. A tua vida foi comprada com preço de sangue. Precisamos entregar. Isso não é escravidão. O senhorio de Cristo não fala não é uma escravidão.
mas fala da vontade dele, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Isso é reino. Reino fala da vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. O reino de Deus é para pessoas humildes, que reconhecem que precisam de ajuda. O reino de Deus é de humildes. A pergunta é: você precisa de ajuda? Então se renda ao reino, peça ajuda. O reino de Deus também é lugar de porta estreita. A Bíblia diz que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas também diz que estreito é o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que se acertam com ele. Deus te chama a ser esses poucos que se acertam com ele, nessa noite. E isso só é possível quando abrimos o nosso coração para ele e dizemos: reina, Senhor, reina em meu coração, reina em minha vida. A vontade de Deus é que cada um de nós um dia a gente possa afirmar como Paulo afirmou: agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a vontade de Deus. Isso é reino. Paulo, o apóstolo Paulo, era um homem poderoso, era um centurião poderoso, influente, conhecedor das leis, mas ele não tinha reino. E a Bíblia diz que ele um dia teve um encontro com Jesus, e esse encontro mudou a sua vida. O reino entrou no seu coração, e ele um dia, ele fala isso: agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu não governo mais a minha vida, mas o Senhor governa a minha vida. Sabe, queridos, isso é uma determinação. Essa é a vontade de Deus para nós. Nós não há alternativa. Ou Jesus é Senhor, ou nós somos Senhor. Ou Jesus é Rei, ou nós reinamos. Não há lugar para dois senhores. Não há lugar para dois reis. Porque só existe um trono. Você não tem dois corações, você só tem um coração. E esse coração só cabe um. Deus te convida, queridos, em nome de Jesus. Você que está aqui, que de repente ainda não entregou a tua vida para Jesus, está de repente ouvindo pela primeira vez falar a respeito do reino de Deus. Deus te convida a entrar pela porta do reino, abrindo a porta do teu coração. Percebe isso? Entende isso? Não tem como entrar pela porta do reino se você não estiver disposto a abrir a porta do teu coração, porque o teu coração é um reinozinho particular, e você precisa abrir mão disso e deixar Jesus reinar. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e ouvir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Jesus quer ter comunhão verdadeira conosco. Jesus quer cear conosco. Jesus quer se relacionar conosco. Mas é possível que ele esteja de fora na tua vida. E é isso que o versículo está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém está à porta e batendo, é porque está do lado de fora. E só quem está dentro tem o poder de colocar a mão na maçaneta e abrir.
e dizer: pode entrar, Jesus, entra na minha vida. Mas é possível que Jesus já tenha entrado em alguns cômodos da tua casa, em alguma área da tua vida, mas existe aquela areazinha lá que você ainda não permitiu que Jesus entrasse e reinasse. E é exatamente essa área que Jesus quer entrar nessa noite. Exatamente essa área. Aquela areazinha bem escondida. Uma área restrita, que é possível que você não abriu para ninguém. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor tudo vê. E Ele bate, sabe por quê? Porque Ele sabe que existe essa área na tua vida. E Ele quer entrar. E é essa noite. Ele quer reinar. Ele quer exercer um reino pleno. Deus não é Deus de reino parcial, mas Ele é um Deus de reino pleno, um reino eficaz, um reino eterno. O que é ter o reino de Deus no coração? É possível que surja essa pergunta no teu coração, na tua mente nessa noite. Toninho, o que é ter o reino de Deus no coração? Me explica o que é isso. É simples, queridos. É abrir mão da sua própria vontade em detrimento da vontade de Cristo, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Isso é reino de Deus. Reino de Deus é abrir mão em tudo, todos os dias. Nós somos chamados a abrir mão da nossa própria vontade. E à medida que eu pratico isso, à medida que eu abro mão, o reino de Deus vai crescendo dentro de mim. E eu começo a expressar o reino de Deus, a vida de Cristo em mim. Eu começo a atender a expectativa da humanidade, que precisam de nós, precisa ouvir uma palavra de revelação, precisa de uma mão sobre a cabeça, para curar, para expulsar espíritos atormentadores, e você é chamado para isso, amém? Poderia ficar aqui muitas horas, viu, primo? Porque é gostoso falar do reino. Quanto mais a gente fala do reino, a gente vai se enchendo do reino. A presença de Deus vai fluindo dentro de nós. Palavra do reino, como foi com a mulher samaritana. Jesus estava falando de reino para aquela mulher. E toca na vida daquela mulher de uma forma extraordinária, usando a figura da água. E ele começa a dizer: olha, a água que eu te der, você não voltará a ter sede, mas vai fluir dentro de você. Isso é reino de Deus, amém? E é exatamente isso que eu percebo aqui nessa noite, o fluir das águas de Deus, amém? Reino de Deus fluindo aqui. E eu quero te animar, você ficar de pé, em nome de Jesus. O seu físico vai ficar de pé, mas eu quero te animar a você render o teu coração a esse reino. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero te deixar bem livre nessa noite, a você se levantar do seu lugar, sair do teu lugar e vir aqui na frente e declarar publicamente: você que já é de Jesus, você que é discípulo, é discípula de Jesus, mas sabe que tem uma área da tua vida que precisa de reino, precisa de governo de Cristo. Eu quero te convidar a você sair do teu lugar
e vir aqui na frente. Você que ainda não entregou a tua vida para Jesus e quer esse reino, quer abrir mão das suas próprias vontades em detrimento desse reino de justiça, de paz, te chamo, sai do teu lugar em nome de Jesus. Nós vamos estar ministrando uma canção. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Está precisando de paz? Está precisando de alegria? Está precisando de justiça? Está precisando de vida? Está precisando de renovo? Está precisando, enfim, eu não sei o que é que você está precisando. Eu só sei que tem resposta para você nessa noite, amém? Tem bênção para você nessa noite. Tem reino de Deus aqui nesse lugar, amém? Tem reino de Deus. E só depende de você. E eu quero fazer um convite especial aqui nessa noite. Você que entende que Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brasil, o mundo te aguarda com expectativa a tua manifestação. Você que entende isso, chamado missionário, chamado ministerial, você que entende isso, você que quer isso na tua vida, eu quero também te chamar nessa noite a vir aqui nessa noite. Deus vai considerar isso e dizer: Senhor, eis-me aqui. Como Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Você pode sair do teu lugar, fique à vontade. Toma o teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como no céu. Toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Aqui na terra como no céu. Toma o teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como no céu. Toma o teu lugar na terra como no céu. E venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Dentro desse sermão do monte, Jesus também nos ensina, é também um ensino do reino. E o ensino do reino diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Eu quero me estender um pouco mais. Você que está aqui nessa noite, que ainda não veio, se você tem um pedido, tem algo a conquistar em Deus, sai do teu lugar em nome de Jesus.
Obedeça essa palavra: pedi e dar-se-vos-á. Eu gostaria que você pedisse a Deus, você saísse do teu lugar, em uma forma de dizer: Senhor, por favor, Deus, me abençoa. Se tem porta fechada na tua vida, sai do teu lugar, porque Ele diz para você: batei e abrir-se-vos-á. Isso é ensino do reino. Jesus está aqui, Ele é o mesmo que estava lá, naquele monte, ensinando essas coisas. Só que a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus não mudou. A sua palavra, ela é viva e eficaz. E eu quero nessa noite declarar sobre a tua vida portas abertas em nome de Jesus. Eu quero declarar o teu pedido sendo respondido nessa noite. Eu quero declarar reino de Deus no teu coração. Tome posse disso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é viva e é eficaz. A tua palavra é mais cortante do que a espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e faz o que lhe apraz, Senhor. A tua palavra é verdadeira. A tua palavra é a verdade. A tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E com base na tua palavra, eu quero declarar o teu reino sobre cada vida aqui nessa noite. O teu reino de cura, o teu reino de restauração, o teu reino de vida, o teu reino de amor, o teu reino de justiça, o teu reino de paz, o teu reino de milagre, o teu reino de cura. Oh, Senhor, seja o teu reino, Pai. Seja o teu reino sobre todas as vidas aqui nessa noite, Pai. Sobre aqueles que nos assistem nessa noite pela internet, Pai. Eu quero declarar o teu reino de paz, o teu reino de justiça. Seja o teu reino sobre as famílias do Rio de Janeiro, sobre as famílias do Brasil, sobre as famílias de Cabo Frio, Senhor. Seja o teu reino sobre Bom Jesus de Itabapoana, seja o seu reino sobre a Bahia, oh Senhor, seja o teu reino sobre as cidades adjacentes, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Seja assim, Senhor, para glória, Senhor, para louvor, para exaltação do teu santo nome. Quantos dizem amém? Aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, toda a exaltação. Oh, aleluia. Glória a Deus.